Continuando a série Desenvolvendo Pensamentos Proféticos, na sequência, a gente vai usar hoje o capítulo 11 do livro de Mateus, do versículo 1 ao versículo 6. Eu quero usar esse texto para que você medite comigo com relação às nossas expectativas versus a realidade. As expectativas que a gente tem em Deus e o que geralmente acontece. Que muitas vezes a maneira que a gente enxerga a Deus, ela está um pouquinho equivocada. E baseado nesse texto, eu quero que você medite comigo sobre isso. E na sequência a gente vai fazer a aplicação do texto com o sonho. Havendo, pois, terminado de instruir seus 12 discípulos, partiu Jesus dali para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Assim que no cárcere, João ouviu falar sobre o que Jesus estava realizando. Enviou 2 dos seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos aguardar outro? Jesus respondendo, disse-lhes: Ide e contai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. E abençoado é aquele que não se escandaliza por minha causa. O primeiro que eu quero apontar aqui é a decepção de João. Você consegue absorver ou entender nessas entrelinhas o quanto que ele está decepcionado ou que ele está frustrado? Ele está pelo menos perdido sem entender a situação dele. Se ele tinha sido levantado por Deus, estava obedecendo a Deus e estava cumprindo o chamado dele, por que a vida dele estava naquele caos? Ele estava preso. Já aconteceu contigo de você estar obedecendo a Deus, servindo a Deus e a tua vida está de cabeça para baixo? E as pessoas ao teu redor ainda te perguntam: ué, mas não foi Deus que te mandou? Tenho certeza que você já passou por uma situação similar, onde você começa a questionar Deus, questionar a sua realidade, ou seja, a sua expectativa com relação a servir a Deus e a realidade que você está vivendo. A situação parece muitas vezes contraditória, e João expressa exatamente esse questionamento. Ou seja, você é levantado por Deus, você obedece, você caminha conforme em obediência às leis de Deus, aquilo que Deus te direcionou, mas a sua vida, em vez de andar para frente, parece que o mundo está caindo na sua cabeça. Expectativa versus realidade. Fato é que a gente está obedecendo a Deus e seguindo o caminho, a direção que Deus nos direcionou, não quer dizer que nosso caminho vão ser apenas de flores, que a gente vai viver apenas rosas por todo o caminho. Mas eu quero te ensinar aqui um princípio, que toda vez que a gente vai passar por uma situação difícil, Deus nos avisa antes. De alguma maneira ele vai falar conosco, seja em sonho, seja em profecia. De alguma forma ele nos vai dar entendimento que a gente vai sofrer oposição. Na verdade, Jesus já avisou isso, já falou sobre isso no capítulo 10 do livro de Mateus. Vamos comigo para a leitura. E acautelai-vos dos homens, pois que vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Sereis levados à presença de governadores e reis por minha causa, para testemunhares a eles e aos gentios. Todavia, quando vos prenderem, não vos preocupeis em como ou o que deveis falar, pois que naquela hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Isso porque não sois vós que estareis falando, mas o Espírito do vosso Pai é quem expressará através de vós. Não é exatamente isso que está acontecendo na vida de João? Ele foi levado à presença de grandes homens, ou seja, a sua prisão e até mesmo a sua morte o fez testemunhar de quem era Deus na vida de grandes homens, de homens que talvez não tivessem acesso se não fosse aquilo que João passou. Então ele pôde testemunhar do Messias, da sua função e da lei de Deus para aqueles que eram reis e governantes na sua época. Muito tempo antes de eu vir para a Inglaterra, eu tive 2 sonhos. Como eu sempre digo, a repetição é a marca de Deus. Eu tive 2 sonhos onde eu estava com o meu marido em barracões. E esses barracões estavam cheios de peças de carro. Embora eu e meu marido a gente estivesse bem, estivesse rindo na situação, o ambiente do sonho era um ambiente opaco, um ambiente parecia que até um pouco fóbico. Embora fosse um lugar grande, todo o sonho foi muito opaco. Mas quando eu acordei, falei, a gente estava bem, então, ou seja, vai dar tudo certo. Mas isso muito antes de eu vir pensar em vir morar na Inglaterra. Eu diria que talvez 1 ano antes. Fato é que nós viemos morar na Inglaterra e hoje nós 2 trabalhamos em empresas que revendem peças de carros para tanto a varejo como atacado. Ou seja, Deus estava avisando já, olha, você no futuro, você vai trabalhar, ou seja, vocês vão estar envolvidos com peças de carro, ou seja, a confirmação da vontade do tempo de Deus. Mas isso em tempos difíceis.
Então, naquele momento eu não entendi muito bem, mas hoje, vivendo a toda a circunstância, tudo aquilo que eu estou vivendo, eu consigo entender e interpretar aquele sonho. Realmente, a gente está bem, Deus está cuidando da gente, mas são tempos difíceis. Então, através daquele sonho, eu consegui entender a vontade de Deus, o plano de Deus para a minha vida e para a vida do meu marido nesse momento, é estar aqui fazendo aquilo que a gente faz nessa circunstância, mas são momentos difíceis. Então, da mesma maneira, João, ele tá recebendo de Deus a mensagem que as suas expectativas com relação a Deus, elas estão erradas. Então, isso a gente precisa analisar também, porque geralmente a gente acha que seguir a Deus e obedecer vão ser só flores. Mas e o que as escrituras nos dizem? Olha o que Jesus está falando para João. E olha o que Jesus ainda aponta, ou ele destaca no versículo 6. Jesus está falando o seguinte: e abençoado é aquele que abençoado é aquele que não se escandaliza por minha causa. Por que se escandalizar? Se ofender por causa de Jesus? Porque as suas circunstâncias não ditam o seu chamado, o seu plano e muito menos o seu sucesso. A nossa maneira de avaliar o sucesso e uma situação ou algo ser bem sucedido é tendo tudo muito fácil e conseguir vencer, ou seja, sem muitos percalços durante o percurso. Mas não é isso, essa vitória, essa conquista para Deus não é isso que quer dizer. Para Deus, a nossa vitória ou uma situação bem sucedida é quando o nome de Deus é exaltado através da nossa vida, independente daquilo que a gente passa. O nosso sucesso ele é medido pelo nível de influência que a gente tem sobre as pessoas e o quanto a gente consegue levar a palavra de Deus. E não necessariamente ter uma vida onde é rico, bonito e todas as coisas funcionam. Então a nossa expectativa tem que estar alinhada à realidade de Deus, aquilo que é ser bem sucedido para Ele. Então é muito importante que a gente tenha em mente de maneira clara o nosso chamado, para que na hora que a gente estiver vivendo esses momentos de agouro, esses momentos de contradição, a gente pode ter certeza de que qual é o nosso chamado, que a gente está andando com Deus. Porque eu já falei outras vezes e eu quero repetir, a nossa salvação, o nosso sucesso não é como a gente começa a nossa jornada, mas como a gente termina. Então a gente tem que ter bem claro qual é o nosso chamado, qual é o propósito de Deus para a nossa vida, se a gente está cumprindo isso. Para que quando a gente esteja passando por essas situações de revés, a gente não desista e queira voltar para trás. Mas esse texto tem ainda um outro significado que é muito interessante e eu quero dividir contigo. Mas antes disso eu te convido a se inscrever no canal se ainda não é inscrito, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like ou o seu dislike. Caso tenha uma dúvida, faça um comentário. Esse mesmo versículo 3 que João citou e que a gente falou agora sobre as incertezas dele, de Jesus ser o Messias, se o chamado dele estava sendo cumprido ou não. Essa mesma passagem também tem outro significado. Ou seja, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Aqui, além das dúvidas, das incertezas de João, também está implícito uma outra cultura, uma outra questão judaica que a gente só entende se a gente conhecer a cultura judaica. O que acontece é que as escrituras, ao descreverem o Messias antes de Jesus nascer, todas as escrituras apontam para Cristo, mas as escrituras que apontam de maneira clara sobre o Messias e quem seria ele, essas escrituras que estão descrevendo o Messias, parecem ser contraditórias. E contraditório é uma das marcas de Deus. Mas futuramente a gente pode conversar sobre isso. Mas por que eu digo contraditórias? Porque se a gente ler, por exemplo, Isaías 53, ela nos demonstra o Messias como um servo sofredor. Está falando das dores, do sofrimento e daquilo que passaria aquele que seria o Messias. Mas então, se a gente vai para Salmo 93, o Messias também é descrito como guerreiro, como vitorioso. Como é que fica isso? Os judeus daquela época, e ainda hoje os judeus que estão esperando o Messias, eles leem essas passagens e eles não conseguem entender. Na verdade, são um ou são dois? Como é que o Messias pode ser um rei conquistador vitorioso que vem para desbancar todo o nosso oponente? Ou então ele é um servo sofredor que veio para sofrer e para servir? Essas duas informações fazem com que eles questionem, são um ou são dois Messias? Como é que isso funciona? São duas etapas da vida deles? Até hoje eles não sabem, esses que estão esperando o Messias não sabem como definir isso. Nós que entendemos que Jesus é o Messias, nós já entendemos essa matemática, esse questionamento. Que Jesus é um Messias em dois momentos da sua vida.
Mas voltando à história judaica. Então, quando os judeus eles estavam falando naquela época, ou ainda hoje, quando eles vão descrever o Messias, eles usam um termo Messias, filho de Davi, ou Messias, filho de José do Egito. Ou seja, Messias, filho de Davi, aquele que vem para reinar, para governar, para conquistar. Ou então o Messias, filho de José do Egito, que é o que vem para sofrer, para servir, para se doar. Como que funciona isso? Então aqui nesse versículo 3 é isso. Além das suas dúvidas, das suas dores, João também está questionando isso. É você o Messias, aquele que haveria de vir, ou a gente tem que esperar outro? É isso que ele está falando. Eu estou confuso, porque eu tenho o sinal de Deus, porque João viu quando a pomba veio sobre Jesus, ele também ouviu a voz de Deus falando que esse é o meu filho, em quem me comprazo. Então ele está confuso diante de todas as profecias faladas sobre o Messias. Ele é o Messias, existem dois Messias, ele é o Messias filho de Davi, ele é o Messias filho de José. É isso que ele está perguntando para Jesus. É você o Messias ou há de haver outro? O que acontece é que na época que Jesus veio, João questionou, ou seja, a expectativa de João era o Jesus filho de Davi. O Jesus guerreiro que ia desbancar os romanos. E não apenas João, todos aqueles que viam Jesus, que viam os sinais e não conseguiam enxergar que aqueles eram os sinais do Messias, é porque a expectativa deles era o Messias guerreiro, um Messias conquistador. Acontece que Jesus, nesse momento, na sua primeira vinda, ele veio como servo sofredor, ele veio para servir. E depois, quando ele voltar, na sua segunda vinda, nós que o reconhecemos como nosso Messias, que o nosso Deus presente, nós sabemos que ele veio como cordeiro, como servidor, ele veio como servo, como filho de José, mas ele volta como leão, como filho de Davi, para reinar e para conquistar e para julgar toda a terra. E quando a gente fala sobre isso, a gente não pode esquecer que o julgamento de Deus sempre começa primeiro pela sua igreja. Agora, com a aplicação desse texto, ou dessa dúvida, desse questionamento em sonho, o que eu quero te mostrar é que uma pessoa em sonho, ela pode carregar aquilo que ela viveu, as vivências, as experiências, os sucessos, as vitórias, ou até mesmo os traumas que ela viveu. Então, em sonho, uma pessoa que apareça e de alguma maneira, dentro de um sonho que eu esteja interagindo contigo, pessoas têm vários significados em sonho. Pode ser através do nome, pode ser marca temporal, pode apontar uma profissão, mas ela pode também estar te mostrando no teu sonho que alguma coisa que essa pessoa viveu, alguma marca, alguma conquista ou talvez alguma perda que essa pessoa viveu também vai acontecer contigo. Então, da mesma forma que eles comparavam Jesus a Davi e a José, uma pessoa em sonho pode também estar representando alguma vivência forte, importante, alguma situação que marcou a vida dela e que em sonho Deus queira usar essa pessoa para mostrar que essa mesma situação vai acontecer contigo. Então, para te comprovar isso, eu quero te mostrar a relação entre Jesus e Davi e Jesus e José. Eu quero começar comparando Jesus com José. Quero começar comparando Jesus com José e quero que você veja como tem vários pontos em comum entre o que aconteceu com a vida de José e o que aconteceu com a vida de Jesus. Bem, a gente já sabe que José, que era filho de Jacó, que foi para o Egito, ele passou por vários perrengues. Ou seja, ele foi um servo sofredor, o seu chamado era servir a humanidade. Da mesma forma, Jesus também teve a sua primeira vinda para servir. E olha que bacana, Jesus, filho de José. O pai terreno de Jesus se chamava José, na sua primeira vinda. E quando ele faleceu, ele foi enterrado na cova de José de Arimateia. Olha que incrível, provando que a primeira vinda de Jesus, ele veio como Jesus, filho de José. As características que aconteceram com José se cumprem em Jesus, ou seja, a sua própria primeiro momento que ele teve aqui conosco demonstram que o seu chamado nesse momento era como filho de José. O seu pai terreno, aquele que o criou, era chamado José. E aquele que onde ele foi enterrado, a cova onde Jesus foi enterrado, era de José de Arimateia. Ou seja, o começo e o fim de Jesus tem a marca do José, mostrando que ele veio na sua primeira vinda como Jesus, filho de José. Mas as coincidências não acabam aí. Olha que interessante, José teve a sua capa dividida, a sua capa rasgada. Jesus também não teve a sua capa rasgada? José sofreu o que sofreu para poder suportar, dar suporte
para a nação de Israel, por causa da fome que estava acontecendo naquele momento. E os seus irmãos não o aceitavam. Jesus também sofreu o que sofreu para vir salvar, não apenas Israel, mas Israel e o mundo. E os seus irmãos também não o aceitavam. Da mesma forma que José era perseguido e diminuído pelos seus irmãos, Jesus também passou por isso, não apenas com os seus irmãos carnais, com os filhos de José e de Maria, mas também com os seus irmãos de cultura, dos judeus. Ele não foi aceito entre os seus. Outra curiosidade, o chamado de vida entre José e Jesus, ambos tiveram uma passagem pelo país, pela terra do Egito. O chamado de José foi salvar o mundo da fome, mas da fome física. O chamado de Jesus é salvar o mundo da fome espiritual. E Jesus, igualmente a José, na sua primeira vinda veio para servir, ou seja, ele aprendeu a obedecer através daquilo que ele sofreu. Ele serviu, ele veio para nos dar o suporte. E assim como José, que também sofreu muito, para depois poder governar, Jesus também sofreu muito na sua primeira vinda, mas na sua segunda vinda, ele vem para governar, para ter domínio sobre toda a terra e para abençoar e dar suporte para todo mundo que vier até ele. Da mesma forma que os irmãos de José se surpreenderam quando José se mostrou que era ele, o irmão deles. Jesus também vai surpreender os judeus ao se mostrar: eu sou o Messias, eu sou o seu irmão. Você conseguiu ver quantas coisas Jesus e José têm em comum? Ou seja, o que João estava perguntando para Jesus é: qual Messias é você? Ou seja, a gente tem que esperar outro? É apenas um Messias? São dois? Então, em sonho, uma pessoa ela pode representar algo importante ou algo que se destacou na vida dela. Veja que José passou por várias situações difíceis até que ele chegasse a governador. Então, da mesma forma, o Jesus, filho de José, também veio como servo sofredor e tem várias situações que se assemelham na vida dos dois, que aconteceu com José e também aconteceu com Jesus, mas não só negativas, mas também positivas. Então, em sonho, você precisa se atentar para essa situação, que pode ser que uma pessoa esteja representando em sonho as suas características, as suas vivências, algo marcante que ela tenha passado. Mas e Jesus? O Jesus e Davi? Quais são as conexões entre eles? Davi está apontando para Jesus porque eles são da mesma tribo, os dois são reis. Eles nasceram na mesma cidade. Ou seja, todas essas características da vida de Davi se cumpriram na vida de Jesus, mostrando que Jesus também é o Messias, filho de Davi. Ou seja, Jesus vem da linhagem sanguínea que Davi, ou seja, a mesma sequência, a linhagem de Davi, vai chegar até Jesus. Eles são rei, eles são da mesma tribo, eles vieram da mesma cidade. Os dois também, Davi também foi rejeitado pelos seus irmãos, não apenas pelos seus irmãos carnais, mas também pelos seus irmãos, ou seja, pelo seu povo. A princípio, Davi não foi aceito pelos judeus, porque eles acreditavam que a sua linhagem não era pura o suficiente. Isso porque nos antepassados de Davi, ou seja, a avó, bisavó, a gente tem Ruth e tem Raabe, que era prostituta. Elas não eram judias e estavam na linhagem de Davi. Então muitos não aceitaram Davi como rei assim, de maneira tão simples. Demorou para que Davi conseguisse se estabelecer e conquistar as pessoas. Porque dentro da cultura judaica, ter a mulher, a mãe judia é muito importante. E tanto Raabe quanto Ruth, elas não tinham esse sangue judeu. Então isso fez com que Davi fosse rejeitado por muitos dos sacerdotes e dos líderes. No caso de Jesus, ele também foi rejeitado pelos seus irmãos, que muitos dos seus irmãos só foram entender realmente quem era Jesus, que Jesus era o Messias, depois da sua morte. E também não apenas os seus irmãos carnais, mas também o nascimento de Jesus, ele muitas vezes foi tido como filho bastardo. O que acontece é que Maria engravidou e isso fez com que ela pegasse má fama na sua cidade. Alguns até diziam que Jesus era filho de um soldado romano. Então, olha o quanto que Davi e Jesus também têm as mesmas situações em comum. Jesus, na sua vinda, vem como filho de Davi, porque assim como Davi reinou, governou e impôs o poder sobre Israel, sobre a nação de Israel com relação aos seus vizinhos, Jesus também vem para reinar, governar, ajudar e estabelecer a nova Jerusalém aqui na terra.
Mas Davi era descrito como um homem segundo o coração de Deus. Na verdade, essa descrição está verdadeiramente atrelada a Jesus, porque Jesus era segundo o coração de Deus. E a gente vê em João 5,19 que Jesus só fazia o que via o Pai fazer, que Jesus por ele mesmo não fazia nada. Isso está mostrando que Jesus é o verdadeiro homem, o Filho de Deus, segundo o coração de Deus, que ele não fazia nada que primeiro não visse o Pai fazer. Ele era totalmente voltado ao coração de Deus. Então, essa maneira de descrever o rei Davi, na verdade, ela se aplica a Jesus, aquele que realmente é segundo o coração de Deus. Outra característica entre eles é que Davi reinou sobre Israel unificada, porque no seu tempo as tribos ainda não haviam sido divididas. Israel era uma nação, que depois foi dividido em casa de Israel e casa de Judá, ou tribos do norte e tribos do sul. Então Davi reinou sobre Israel unificado. Jesus também vai reinar sobre Israel unificado. Só que agora ele vai reinar, a unificação significa judeus e gentios, a unificação perfeita de Israel. Então ambos vão reinar sobre uma única nação. Então nós, os gentios, que aceitamos Jesus, que entendemos que ele é o Messias, nós poderíamos responder facilmente essa pergunta. Que na verdade é um Messias, só que com duas vindas, com dois momentos da sua vida. Jesus é o Filho de Deus, o escolhido de Deus para salvar o mundo, mas ele primeiro veio como filho de José, mas ele volta como filho de Davi, guerreiro, vitorioso e governando sobre toda a terra. Com tudo isso que eu te mostrei dentro dessa cultura, é para que você possa entender que em sonho você também deve considerar, quando estiver analisando uma pessoa, tudo que ela viveu e como que isso de alguma maneira pode se conectar à sua vida, ou como que isso de alguma maneira pode estar te dando uma mensagem. Esse tema pessoas em sonho, ele é muito rico. Por isso que a gente tem uma pasta aqui no canal só explicando vários significados de pessoa. Mas se você sonhou? Sonhou? E daí?